Everything's a copy of a copy of a copy. 제시카 외동딸 일리노이시카. O mundo vai explodir! I got some bad ideas in my head. É barato audiovisual. Não puedo, estou morta. Só sei que foi assim. Cinemamente, o seu podcast de cinema e psicologia. Olá, este é mais um Cinemamente, seu podcast de cinema e psicologia. Meu nome é Maurício Owada. Eu sou a Ana Rey e hoje nós vamos falar sobre a maternidade em comemoração a esse dia. Então, em relação a essa data, estava pensando em quais filmes a gente iria falar. A Ana, ela trouxe algumas ideias, umas ideias de filmes que a gente poderia falar e, de forma feliz, trouxe filmes brasileiros, né? Porque condiz muito com a nossa realidade e tudo mais, com as questões que a gente vivencia. E ela trouxe alguns filmes, né, já famosos, como Aquários, como Nossos Pais. Qual era o outro? Eram esses dois e o filme da temática de hoje, Que Horas Ela Volta. Exatamente, um filme da Ana Moida Laerte, né, que dirigiu e escreveu, estrelando Regina Casé em um dos, praticamente, seu maior papel, né, e Camila Márdila, uma atriz aí, não necessariamente iniciante, mas que foi um filme que revelou aí a atriz para o audiovisual brasileiro. E com a Karine Telles, que pra quem não sabe, estava também no Bacurau. Quer falar mais? Por que essa escolha também? Porque você decidiu também trazer filmes brasileiros? Ah, sim, como eu tinha mencionado com você, né, para além desses filmes, Olmo e a Gaivota, que é um filme da Petra Costa. E esses filmes eu encaminhei para escolha, esses três, porque eles estão numa dissertação da Juliana Malacarne de Pinho, em que ela fala sobre as representações da maternidade no cinema brasileiro contemporâneo. E outra questão também, que a Petra ela é muito feliz junto a Léa Gloob no Homem e a Gaivota, porque é a representação do momento em que uma mulher está gestando muito fiel ao acontecimento real. Não à toa, né? Porque quando elas gravaram, elas fizeram isso no momento da gestação da atriz que foi gravada. A atriz, que era atriz profissionalmente, né? E a ideia era elas captarem a vivência do casal, que eram artistas ali do Cirque du Soleil, se eu não me engano. Acho que é Cirque du Soleil. Enfim, esse nome aí. Nesse filme ela se propõe a gravar esse casal. E aí ele tem um gênero meio fic, meio doc, meio fic. De repente, quando elas vão para gravar esse casal, sabem que essa atriz está grávida e se direcionam a esse processo. Enfim, voltando a esses filmes, eles têm mais frechas de críticas ou do comportamento de uma mulher que já é mãe há algum tempo, porque a gente não tá falando de gravidezes, a gente tá falando de, filhos que já estão aí, criados, existe o diálogo dessa criação deles no filme, né? Em todos os três filmes existe um discurso, um diálogo entre mãe e filha ou filhos, enfim. Então, direto ao assunto, eu gostaria que você, Maurício, nos dissesse um pouco mais do que é o filme Que Horas Ela Volta e trouxesse as suas concepções acerca das questões cinematográficas. Uou! Bom, Que Horas Ela Volta, né? Um filme, acredito que seja de 2015, deixa eu confirmar aqui. É sim. Porque é de 2015. Foi lançado em Berlim, se não me engano. Foi lançado em Berlim. O filme repercutiu bem por lá. E apesar do filme não ter conseguido a sua indicação para um filme de melhor para o Oscar de melhor filme estrangeiro, é um filme que fez bastante sucesso, né, no circuito de festivais. Em Sundance, que é um festival americano, tanto a Regina Casé quanto a Camila Márdila, ambas foram premiadas como melhor atriz.
Então você tem ali uma ideia de que o filme não se sustenta apenas pela personagem da Regina Casé, que é a pernambucana Val, que é uma empregada doméstica, né? E pra gente contextualizar melhor a história, a Val é uma nordestina, que ela mora em São Paulo como empregada doméstica na casa dos patrões. Não é que ela mora na casa dos patrões, ela mora no quartinho do fundo, né? E é bom deixar isso claro, não mora na casa porque ela não mora num quarto necessariamente do mesmo nível que as outras pessoas ali. Ela mora no quartinho da empregada, né? Ela mora no serviço. E, enfim, ela cuida do filho do casal, tem uma relação materna com esse filho, com esse rapaz. E a filha, que está há muito tempo em Pernambuco, que ela não vê há 10 anos, vem para São Paulo para tentar o vestibular na FAO, que é a Faculdade de Arquitetura da USP. A filha, a Jéssica, ela fica na casa dos patrões, só que como ela encara essa questão de morar na casa dos patrões, essa questão, o modo como ela vê o mundo é muito diferente, e isso acaba causando conflitos, né? Entre os patrões e ela, e principalmente entre ela e a mãe, né? Até por questões de desentendimento, de muito tempo distante uma da outra. E, enfim, o filme é dirigido pela Ana Moida Arte. Para quem conhece um pouco do trabalho dela, sabe que ela já foi roteirista, né, de Castelo Rá-Tim-Bum, Mundo da Lua, esses programas infantis, né, da TV Cultura. E, claro, ela também já fez outros filmes. No caso, ela já fez a Durval Discos, É Proibido Fumar. O último filme dela, se não me engano, é Mãe Só Há Uma. Ela foi roteirista do Ano em que Meus Pais Saíram de Casa. Tem um currículo já bem extenso, um currículo já bem vasto como roteirista. E, enfim, esse foi o filme que pode-se dizer ali que é o auge ali da carreira dela como cineasta, né, em termos de repercussão, de discussão. O filme, ele, por ser de 2015, é um filme ainda que reflete muitas questões do país pós período Lula, Dilma, que você tem muito essa discussão da ascensão social das pessoas, né, da classe mais baixa, né, principalmente a inserção delas nas faculdades públicas, né, que é considerado um lugar onde se tem mais pessoas abastadas, né, pessoas de classe média alta para cima. E você vê essa inserção, essa, digamos entre aspas, invasão da classe C nas faculdades públicas, né. O filme, como eu posso dizer do filme? Eu comentei, né, com a Ana, que o filme ele tem muito uma questão assim na naturalidade das atuações, que eu acho é muito difícil dirigir ator. É muito difícil dirigir ator a ponto dele atuar e você ver o personagem e você enxergar uma pessoa ali, né? A Val é a Val, não a Regina Casé. Assim como todos os outros personagens, né? Principalmente pelo apego da Ana nesse filme em situações do cotidiano mesmo. Acho que ela tenta retratar o máximo possível dessas relações, desse cenário, né, de um lugar onde a classe média alta mora e como eles se relacionam com seus empregados. Que você tem essa questão da empregada com esse ser quase da família, mas aí você olha a Regina Casé, ela mora no quartinho que é um subandar, que eles descem uma escada curta, minúscula, e ela vai lá pra baixo e o lugar é super quente e mal pega sinal de celular. Tem essas questões muito latentes no roteiro, né? E a inserção da Jéssica, ela inflama esses conflitos, né? Sou bem suspeito pra dizer, eu assisti ele no cinema, eu assisti quinta-feira, eu assisti o filme. É um filme, assim, incrivelmente bem dirigido, né? É um filme é um filme que trabalha muito bem com as atrizes, né? O modo como ela dirige, o roteiro é muito bom e é interessante
falar um pouco do método de trabalho da Anna, porque há um tempo atrás eu assisti um último filme dela, que é Mãe Só Uma, e o estilo de direção da Anna é muito assim, muito dela. O processo de preparação é dela mesma, né? Ela ensaia com os atores. Para quem sabe, assim, no cinema brasileiro é muito comum, ou eu não sei se existem outros filmes que ainda utilizam do método, mas tem uma preparadora de elenco muito conhecida que se chama Fátima Toledo, que ficou conhecida pelos seus trabalhos em Cidade de Deus, Tropa de Elite, Cidade Baixa, Quincas Berro d'Água, se não me engano. E é uma preparadora, ela faz aqueles atores que geralmente são de televisão terem a vibe de pessoas reais quando estão atuando ali, né? Tipo, por exemplo, o Wagner Moura, antes do Capitão Nascimento, ninguém conseguia ver o Wagner Moura como um personagem brucutu, um personagem, né, que possa ser um policial do Rio de Janeiro e tudo mais, e ela é responsável por esse tipo de preparação, né? E a Ana, ela não faz muito isso, ela não é disso, ela trabalha mesmo os atores. Quando eu vou disponibilizar o vídeo na descrição, mas tem um vídeo que ela fala muito de como ela preparou tanto a Camila Margiela como a Regina Casé, que são duas personagens que elas são as personagens principais, mas existe uma dinâmica de relação que vai ser explorada. E ela falou que, por exemplo, a primeira vez que elas ensaiaram, elas não se viram, e quando elas estavam lá no ensaio, ela colocou uma parede separando elas, então uma não via a outra, né, enquanto elas conversavam. E depois só depois que ela representava as duas, que é mais próximo de uma dinâmica, um exercício. Fora que ela também deixa muito espaço de liberdade para os atores criarem. Mãe Só Uma, por exemplo, é um filme com muitas cenas em que parte do roteiro é jogado fora, porque ela deixa os atores à vontade de falar. É óbvio que ela vai direcionando, né, aonde o ator tem que ir com o personagem para não perder, né, o controle da narrativa. Mas enfim, é isso. Acho que é um dos filmes mais importantes dos últimos anos no cinema brasileiro. É um filme que tem ali uma possibilidade de conversar com todo mundo, até porque é um filme mais tranquilo, não tem cenas que geralmente incomodam aqueles que não são muito afeitos ao cinema brasileiro. É um filme que acho que ele é muito tocante, ele tem o seu tom engraçados, em alguns seus momentos engraçados, mas não é aquela coisa de alívio cômico, é a vida como ela é, são as coisas que a gente vê, que uma pessoa faz. E a Regina Casé, ela é muito boa atriz, assim, ela é muito boa em retratar esse tipo de personagem. Tanto que a personagem dela é a mesma da Lourdes, da novela atual, Amor de Mãe, que você vai ver a mesma coisa, quase a mesma concepção de personagem, principalmente por ser uma personagem que é mãe. Tem a Camila Margiela também, que é uma atriz que é ótima, é muito bom. Eu acho que o bom do cinema brasileiro é que ele revela novos rostos. E ainda mais hoje em dia, você tem mais novos rostos que seriam menos comuns se ver no audiovisual. E tanto a Ana quanto o Kleber e tanto quanto a galera de Minas, lá de Contagem, são cineastas que sempre buscam trazer rostos mais perto do que a gente se identifica como rostos brasileiros. Enfim, rostos mais contemporâneos, né? Exatamente, descreveu melhor. Às vezes você vê um filme e tem a Marina Rui Barbosa, você não se identifica. Você reconhece ela da novela, tem também o trejeito da atuação. Muitas vezes o ator não é tão eficaz em ser natural e tem vícios. E dependendo do que você conceitua pro seu filme, às vezes não vale a pena trazer um ator famoso. Além de que é mais chance para atores novos, atores conhecidos. Então, assim, se a gente tem aí Bárbara Collen, Maeve Jenkins, Mirandir, esses atores surgiram do cinema,
não eram rostos de novela. O Irandir tá aparecendo agora na novela. Ele era o ator agora não, né? Tem. Assim, é que a gente tá em tem umas 2 novelas que 2020, ele né? fez. A gente esquece que a gente tá em 2020, aí parece que ele fez as coisas ontem, né? Mas assim. Ah, sim. Porque, ó, em 2013, quando foi 2013? Ele já tinha aparecido em uma novela e Qual? Era um pedacinho de chão? Era uma novela bem coloridona, não tô ligada. Tipo, era eu não esse mesmo. Gente, Era. eu não assisto TV Eu sei aberta, desculpa. Há muito tempo eu não faço isso. Antes da gente ter essa possibilidade de assistir YouTube, ter Netflix, eu já tinha desistido da TV aberta. Normal. Enfim, se eu falar mais, aí já vira monólogo. Eu acho que aqui a gente tá aguardando o filme pra uma discussão mais abrangente, né? Eu acho que cinematograficamente o filme ele é muito eficaz, assim, muito abrangente, né? Para um público muito amplo, principalmente pelo tipo de história que ele se propõe a contar e pela abordagem. Vale a pena ver. Pra quem não sabe, o filme tá na Globoplay, ou você também tem outros métodos aí na internet que não podemos citar. Você sabe qual a gente tá falando. Você deve saber quais são. Deve saber. Como que é? Então. Mas é isso. É um filme que vale a pena ver. E com a família mesmo. Então, agora é com você, Ana Rei. A presença da Jéssica. A Jéssica, que é essa filha que é criada em outro estado, quando ela vem, como ela inflama a situação, né? Ela inflama problematizando como a mãe dela se comporta naquela casa. E tem até uma situação em que ela leva uma bronca da mãe, né, da Val, e aí ela fala alguma coisa... Não, mas quem te ensinou isso? Aí a Val fala que é o tipo de coisa que ninguém ensina, você já nasce sabendo. Aí ela fala desse processo de normas, né, entre patrão e empregado que tem uma certa... Eu ia falar ética, mas ética não é a melhor palavra, né, porque é o... Subserviência, é um esperar que você sirva e sem questionar. Só que as pessoas... elas vão aprendendo essa informação conforme o tempo. E de fato passa a ser uma coisa que ninguém precisa falar. Você meio que aprende, né? E aí não é uma questão, obviamente, de nascer sabendo. É uma questão aprendida pelo espaço. E a Jéssica problematiza isso e muito bem. E tem essa questão, né, da demarcação simbólica entre o espaço da elite e o espaço que é do popular. E isso é até marcado por alguns planos. Eu vi que no início as cenas em que a Val aparece, os planos são mais fechados, e quando a família aparece, o plano é mais aberto. Claro que tem outras conotações também. Tem a conotação desse espaço minimizado, desse local de certo modo enclausurado, mas a gente pode dizer aí, fazer uma análise em que esse local reservado para a população popular é um local limitado, é um local fechado, e esse local para a elite é um local expandido, um local aberto. Claro que assim, não é de fato assim, não é para ser assim, mas é como as pessoas insistem a dizer que é e dizer que é para permanecer. Agora, voltando ao que interessa, a dissertação que eu mencionei, né, sobre representações da maternidade no cinema contemporâneo, da Juliana, aponta que o cinema é um produto cultural constituído por discursos e significações e contribui para a formação de subjetividades. Ela aponta isso lá no resumo. E eu adoro, porque ter um conteúdo acadêmico que certifique isso que eu falo faz tempo é muito importante. Ela fala sobre mães
do Brasil, né? Ela vai falar das mães indígenas, das mães do Brasil Colônia, as mães do Estado Novo e por aí vai até chegar nas mães da contemporaneidade, em que ela conclui que a representação social da mãe brasileira contemporânea está ligada à ideologia da maternidade intensiva, que eu vou falar daqui a pouquinho. Antes eu gostaria de contextualizar que ela vai fazer um percurso, né, de levantamento desse fenômeno que é a maternidade, até que no fim ela nos apresenta 3 análises. Ela vai analisar os filmes Que Horas Ela Volta, que a gente está mencionando aqui, Aquários, que o Maurício já comentou, e o Como Nossos Pais, da Laís Bodansky, de 2017. E aí nos 3... Sua melhor amiga? O Maurício tá falando isso porque quando a gente conversou, ele compartilhou que ele viu a Mula Act, né? E aí... É verdade. E aí eu falei, já que você tá fazendo pouco, eu queria colocar que eu conheci a Laís Bodansky. Mas assim... Não, pior. Eu fiz uma pergunta pra Ana Mula-Ert depois da sessão do Mãe Só Uma, que ela veio pra Jundiaí. Aí você chegou e falou, não, eu virei best friend da Laís Bodansky. Eu não falei tudo isso. Mais. Mas eu consegui tirar uma foto com ela, bater um papo a mais do que fazer uma perguntinha. Mas também eu tava num local, entre aspas, privilegiado, porque ela veio para Sorocaba, que é onde eu resido, por meio do projeto itinerante Cine em Cena, que foi fundado por ela em 2005. E aí eles a equipe montou uma lona de circo do bairro Vitória Régia, e uma lona de circo muito bem montada. Tinha ar-condicionado dentro e a tela cinematográfica. E dentro desse local, a galera que tava, ela era a galera do bairro. Infelizmente, a gente sabe onde que chega o cinema, né? Pra quem chega o cinema e do modo que ele chega. Porque quem hoje diz, eu odeio filme brasileiro não presta, é porque não conhece o que é filme brasileiro. E um pouco disso se dá porque o acesso é negado. Agora, na Netflix, a gente tem muitos filmes, e porque a Netflix cada vez mais está se direcionando a trazer produções locais, né? A gente está vendo aí cada vez mais filmes da Espanha, filmes de outras cidades ou países que, se fosse por nós mesmos, talvez a gente não acessaria. Exatamente. Então, até apontar, né, assim, ainda a gente vai voltar no Que Horas Ela Volta, mas apontar assim que a Netflix, posso dizer, de streaming é a única que investe em produção local. Não vejo produção local do Prime Video. As produções locais de TV a cabo são geralmente séries pouco substanciais. Não que não haja produto ruim brasileiro na Netflix, mas há produto ruim da Netflix em todos os países, principalmente dos Estados Unidos. É bom citar isso porque, na verdade, deveria ser uma iniciativa de toda empresa que se disponha a oferecer audiovisual para o Brasil, até porque é um país que, querendo ou não, a indústria cinematográfica americana é predatória. Se deixar, ela come espaço de todo mundo. Sim. Voltando ao assunto, falando de ter acesso a Laís Bodansky, e eu critiquei, né, esse lance do acesso a pessoas, porque ela estava nesse local e tinham muitas pessoas, mas essas muitas pessoas meio que não deram muita bola para a presença dela. Não estavam ali por ela. E outra questão também, porque eles fizeram um cronograma de exibições. Eles não exibiram só Como Nossos Pais, eles exibiram filmes mais populares, até que no último dia houve essa exibição com a presença da Laís. E aí a minha fala privilegiada se deu um pouco pelo esvaziamento do público, mais do que uma questão minha ou dela, né? Um certo contexto triste, então. Um contexto bem triste, apesar de ter
permitido que eu acessasse ela, mas é muito triste mesmo, né? Ter uma diretora do nível dela em Terra Sorocabana e ser pouco considerado pela população que está ali, diz um pouco sobre a distribuição do cinema brasileiro em terras tupiniquins. Enfim, aí nesses 3 filmes a Juliana diz que identifica contradiscursos que se contrapõem ao modelo vigente, o que aponta possível desgaste da representação social materna atual e o surgimento de mudanças e transformações relacionadas a ela no futuro, né? E aí o que isso significa? Significa que a galera tá de saco cheio de narrativas alinhadas aos códigos cinematográficos que mantêm padrões hegemônicos, né? Tá, mas e aí? Como se dá a maternidade intensiva? O que é isso que a autora chama de maternidade intensiva? Ela vai se inclinar em diversos teóricos, diversos estudos que falam sobre isso para falar do que é essa maternidade intensiva, mas o que eu mais achei interessante é uma referência de Michaels, em que ela aponta que essa maternidade intensiva é uma combinação de doação extrema e uma série de habilidades profissionais. Então sempre espera-se da mulher, principalmente da mulher mãe, que ela tenha o quê de psicóloga, que ela tenha o quê de pediatra, que ela tenha o quê de professora. E isso é definido como, né? Como um conjunto de ideais, normas e práticas, mais frequentemente e poderosamente apresentado na mídia, que parece na superfície celebrar a maternidade, mas que na realidade promulga padrões de perfeição que estão além do seu alcance. Então ela aponta isso, né? Isso sobre essa maternidade intensiva ser poderosamente representado na mídia. Quando a gente está de frente com as pessoas que são mães, quando a gente atende, seja num set psicoterapêutico fechado ou num acolhimento em grupo, e a gente reúne aí mulheres e mulheres que são mães, a gente tem um discurso frequente de coisas que são pré-determinadas e que são muito dessa venda da maternidade romântica e que causa sofrimentos. Por quê? Porque isso faz com que algumas mulheres se sintam culpadas por não alcançarem esse padrão de mãe, esse padrão de mulher. Um tempo desses eu me deparei com uma colega que é ex de um amigo meu, e aí no ônibus ela mencionou, a gente estava numa viagem de ônibus, aí ela mencionou que no Brasil, para ela, não existia gravidez planejada. Por que ela falou isso? Porque mesmo que financeiramente uma família se organize, se estruture para receber uma criança, para receber um nenê, ninguém tá realmente, quer dizer, agora a gente pode dizer de outro modo, né? Mas a maioria das pessoas dificilmente concebe o que é trazer uma criança ao mundo, concebe o que é passar por diversas etapas da maternidade. E aí ela compartilhou sobre uma questão que é essa que você perde o seu tempo, né? Você perde o controle do seu tempo. Não necessariamente você perde o seu tempo, mas você perde o controle dele, porque você vive em prol de um outro ser que tá ali. Se você pegou esse ser nenê, porque nem toda maternidade é maternidade biológica, né? Mas no caso de uma maternidade biológica, se você pegou esse ser ali, ó, muito mais fragilizado, quando ele quiser comer é com você, quando ele cagar é com você. Claro que assim, tem gente que consegue dispor de estrutura para ter reforços, para que deem reforços na hora de trocar essa criança, esse nenê, na hora de que esse nenê quer comer e tal, mas não é a realidade da maioria das mães brasileiras, e muito menos porque de duas uma, ou o pai é ausente, porque no Brasil existe um grande índice
de ausência física mesmo, né? Então tem os dois tipos de ausência, né? Ou o pai é ausente fisicamente, e aí a gente tem um grande índice de pessoas que não têm o registro do pai aqui no Brasil. E existem pesquisas sobre isso, existem dados, mas agora eu não sei dizer a quantidade. E existe a ausência no sentido prático da coisa, né? Que envolvem o cuidado, porque entrou na subjetividade coletiva de que cuidar é das mulheres, né? Saber cuidar, saber fazer de modo cuidadoso é só uma prática direcionada às mulheres. Tanto que na prática... Tanto que... Pode falar. Foi mal. Tanto que a gente vê no Que Horas Ela Volta, né? Você apontou isso, você vê que pra cuidar do menino, que é o Fabinho, pra se cuidar dele, você contrata ali uma babá, que além de babá ela é empregada. Enquanto que você tem ali a mulher que trabalha, você tem ali a personagem da Bárbara, que é a patroa, ela trabalha fora direto, mas você tem o pai ali na casa, né? Fisicamente ele está presente, porém pouco se vê de interação entre ele e o filho, né? Não há é um personagem que tem até um certo... acho que é um certo desgosto na vida, porque as pessoas consideram a Bárbara como quem, né, a mulher ativa, que trabalha fora e tudo mais, mas ele se defende falando que ele que mantém ali a todo mundo, né, bem, porque ele tem a herança da família, né? Mas ele não... A partir do momento que ele tá em casa, ele não parece estar em casa. Sim, bem apontado. A gente tem no filme que ele aponta a herança da família dele que sustenta. Então a gente tem duas questões, né? Uma, a gente pode entrar nessa de questionar pra que a Bárbara trabalha, então, se ela detém uma herança para lidar com os custos da casa. A segunda é que a possibilidade dele ter falado isso justamente porque ele não trabalha, é ela que trabalha. Então é uma questão do ego também, né? Muito bem colocado. Antes de você falar sobre isso, eu não tinha parado para pensar, né, nisso, né? Nessa questão de que, independente da ausência da Bárbara e a Val ocupar esse lugar, existia uma presença física desse pai. Exato. Só que não havia uma presença na prática, né? Na prática do ser pai, numa prática do cuidado, enfim. E aí, falando um pouco mais do Que Horas Ela Volta, no geral, ele acaba reforçando alguns pilares dessa maternidade intensiva, pelos efeitos de sentido que ele constrói ao representar as relações entre mães e filhos, porque estabelecendo que ele meio que estabelece, né, que a presença e as supervisões maternas constantes são essenciais para um relacionamento familiar saudável e para que a criança se desenvolva sem ressentimento. Isso acontece seja com o Fabinho, no modo que ele lida com a Val, e ele lida de modo mais distante com a mãe dele, que se mostrou distante em todo o decorrer do filme. E isso acontece também com relação a Jéssica, quando ela volta e existe esse movimento, né, existe esse movimento de carinho entre elas, né, porque eu acho que as problematizações da Jéssica vêm um pouco também da preocupação que ela tem com a mãe dela, mas existe também esse movimento de, olha só, não foi criada com a mãe, desrespeita mesmo. Claro que existem a gente pode abrir essa análise que vai horas, mas de modo bem resumido, bem enxuto, existem duas questões, né, nessa fala que eu fiz agora, né? Uma, a gente se aproxima de que o amor materno, ele não é uma coisa inata, ele é uma questão, ele é uma coisa construída. Então a gente tem ali, né, a Bárbara que até ama mesmo o filho. Eu acho que não é a questão, acho que não é a questão de que ela não ama, mas o fato dela, o modo que ela age com ele, já diz que não é uma coisa que ela já deveria saber, né? Porque se
a gente nasce mãe, a gente não se torna, a Bárbara não ia agir do modo que age com o filho dela. E aí uma outra questão é que de fato o amor se constrói na relação, então com certeza filhos que passaram mais tempo com a mãe vai ter um relacionamento diferenciado e um vínculo diferenciado e que às vezes pode ser um vínculo positivo, um vínculo favorável, mas ao falar que uma pessoa estar bem ou não na vida em razão do vínculo materno, a gente hiperresponsabiliza um lado só da questão, um ponto só da questão. Por quê? Porque uma criança é inserida aí na sociedade e ela é atravessada pelas mídias. Além das mídias, ela é atravessada pela comunidade em que está inserida, pela cultura do país em que está inserida. Então, assim, existem muitas camadas. Lembra aquela música... Nossa... Eu lembrei daquela música da cultura de oi, 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 olha aquela bola pula bem no pé do menino. Aí vai falando todas as instâncias da TV Cultura em são que esse suas memórias menino se afetivas da TV localiza, né? Cultura são completamente diferentes da minha, porque eu não lembro Oi, nada pode dessa falar. música. A única coisa que eu lembro é do Lava a Mão e do Ratinho, lá do Castelo Rá-Tim-Bum. Você não lembra? Lava pé, lava a mão, sabe? Essas músicas. Nunca lembro lembro desse, mas desse do... Como que é o... Do Ratinho do Castelo Rá-Tim-Bum. Eu lembro dessa música porque eu lembro das musiquinhas que eram de aprendizagem, sabe? Eu não vou falar a música toda, mas quem era nascido... Quem consumiu TV Cultura vai lembrar dessa música. E eu só falei ela pra contextualizar aqui. O serzinho tá ali, ó, inserido numa casa. E aí nessa casa não tem só a mãe, vai ter o pai. Quando não, vai ter quem se relaciona com essa mãe, né? Seja a avó, ou então não tem a mãe, né? Tem a avó. E aí tem quem se relaciona com essa avó, que é o filho da avó, que às vezes é o tio, é os parentes da avó, é os vizinhos da avó. Aí, para além desse núcleo mais micro, a gente vai expandindo, né? Tem a comunidade em que a pessoa está inserida, o bairro em que a pessoa está inserida, e isso diz muito sobre como ela se comporta em outras instâncias da vida. Claro que não determina, né? No sentido de só porque Joãozinho nasceu ali no X lugar com determinados comportamentos, não diz que ele tá fechado a ser o Joãozinho igual todos os outros Joãozinhos que nasceram ali, mas diz muito sobre como essa pessoa vai encarar a vida e se não existe um processo dessa pessoa mesma de expandir a compreensão dela, se não existe também, porque existe um processo de predisposição da pessoa para expandir a compreensão, e existe um processo também que essa pessoa se vincula a uma escola, se vincula a uma psicoterapia, que colabora com essa expansão compreensiva. Enfim, aí de modo resumido, para além do bairro vai ter a cidade, para além que aí tem as suas expressões culturais próprias, para além da cidade vai ter o país. Então, o que é uma criança ter nascido no governo Lula e o que é uma criança ter nascido agora nesse governo que aniquila vidas? Aniquila vidas quando um presidente sabe da gravidade que é uma pandemia e vai lá e bota a boca lá na televisão e fala que tá tudo bem, vão aí, seguem a vida de vocês. A vida é política, né? Não é uma questão Exatamente. De politizar questões. A vida é política. Mas aí volta. Tô sendo randômica. Voltando. Aí a gente tem que o filme, ele de certo modo, ele reforça os pilares da maternidade intensiva por apresentar, né, que a presença e a supervisão maternas constantes são essenciais para um relacionamento familiar saudável, como eu já mencionei, né? A ideologia da maternidade intensiva também é reforçada pelos contrapontos entre Val e a Bárbara. Quem é a Val, né? É a mãe boa, carinhosa, abnegada e emocionalmente disponível, que é premiada ao fim da narrativa. E a mãe ruim
É a ciumenta, fria, amargurada e exigente que é punida com a indiferença do Fabinho. Aí cabe ressaltar que através dos arcos narrativos de suas personagens, o longa expõe a impossibilidade de mães de baixa renda exercerem a maternidade intensiva na atual conjuntura social, sem nunca, porém, questioná-la como ideal. Por quê? Porque além da Val não ter realizado a sua maternidade intensiva, existe um momento em que ela ela conversa com a Edna. A Edna é uma outra funcionária daquela casa. E aí a Edna fala alguma coisa sobre o filho dela não fazer cocô. E aí isso ser uma questão na escolinha, alguma coisa assim. Aí a Val problematiza falando, né? Ai, mas também você só taca mucilão no menino, você tem que dar uma fruta. Ela fala alguma coisa assim. Aí a Edna rebate a Val falando, é fácil você falar, difícil é você criar um filho sozinho. A Val fica cabisbaixa, e aí a Edna pede desculpa, mas aqui a gente tem essa comunicação que existem outras instâncias para que se exerça uma maternidade intensiva. E que instância é essa? É a mulher se privar do espaço público e ficar no espaço privado. A questão da Val, ela é permeada aí por... Ela sai do espaço privado da sua casa, da sua família, deixa sua filha para ir para o espaço do trabalho, mas ela volta para o espaço privado, que é o espaço de servir os seus patrões. E agora eu gostaria de fechar desejando um feliz Dia das Mães, não só para as mães, porque muito provavelmente quem vai ouvir esse podcast são os filhos. Então, galera, domingão não é porque é esse domingo, mas revejam a relação de vocês com a pia, com o fogão. Exato. Isso é também perpetuar um local que é vendido pela mídia, ou no caso pelo Estado, e não é tem que ser assim, né? Na realidade. Dá pra ser diferente. Pode ser muito diferente. E não é só eu falo de mim pros outros. Eu falo de mim pra mim também. Né? Eu sou homem. Né? A gente cresce nessa dinâmica dentro de casa de que a mãe faz tudo. Né? Então, não é nem ajudar, assim, mas tira essa carga da sua mãe, assim, né, de ser sempre isso, e não só a sua mãe, mas também a sua esposa, porque, enfim, né, a gente tá no século XXI, né, gente, é o momento pra gente quebrar e romper, né, mas exercitar esse rompimento que pode ser revisto. Bom, é isso, galera. Até mais. E é isso. Bom, mesmo. Até mais. A gente... Bom, acho que é isso. Então, feliz Dia das Mães para todos. Quer dizer, para todas as mães. E, enfim, ajudem, lavem a louça. Deixa eu lançar um slogan. Um slogan Pode não, lançar bordão. Feliz Dia das Mães e conscientização para todas as pessoas. Top. Não, é isso. Então, eu acho que eu ia recomendar alguma coisa, mas eu não lembro mais o que recomendar. Vejam os filmes de Minas Gerais. Principalmente da galera aí do Filmes de Plástico e da Embaúba. Pode ser o melhor cinema do Brasil desde o cinema de Pernambuco. E é isso aí, então, tchau. Assistam muitos filmes. Temos aí, então, relembrando Que Horas Ela Volta, tá no Globoplay, Aquários, e tá na Netflix, se não me engano. Tá. Como Nossos Pais, você sabe onde tá no Netflix também? Tá na Netflix, tá. E o Uma Gaivota também. Também. Que é da Petra, né? Já que a Petra foi indicada aí pela Netflix. Então, assistam esse filme petista também, que é o Democracia como que é o nome em português? Democracia em Vertigem. E, enfim,
Mas eu prefiro o Homem-Gaivota. Meu preferido é o Homem-Gaivota. Bom, Mas, outra enfim. hora a gente fala dos nossos filmes preferidos e tem uma questão também da Petra que ela é brasileira, mas o cinema que ela faz não é com a linguagem do cinema brasileiro. Então, assim, isso é papo para outro momento, porque a gente já tá estourando o horário e vamos nessa. Então, falou, tchau e lavem a louça, não só no Dia das Mães, mas todos os dias. Lavem a louça e façam comida, se puder. Dividam as funções, Bom domingo, né? sejam responsáveis Não só reneguem uma pessoa. pelas Então é isso, coisas tchau de vocês. e Tchau, tchau. bom domingo.